Boa noite. Oi, tia. Oi, Kleber. Tudo bem? Oi, Aquiles. Oi, Bernard. Opa, vamos lá. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Oi, seu Luiz. Oi, Boa meu noite, querido. tudo bom? Tudo jóia? E você aí? Tudo bem, graças a Deus. Boa Então noite a tá bom. todos. Temos algumas pessoas aqui já, Bernard. Tem algumas pessoas que são fiéis a esse projeto e Muito toda bom. vez estão aqui junto com a gente, prestigiando com o maior carinho. Tem uma história do seu Luiz aqui, que tem um caderninho, faz todas as anotações das lives. Coisa mais Que linda do legal. mundo. A minha Muito mãe tá bom. aí, Dona Eni, Caio. Gente, obrigada pela presença de vocês. É sempre uma delícia estar aqui. Bernard, te agradeço demais, demais por você ter topado estar Que comigo isso. aqui nesse projeto, trazer o teu conhecimento, trazer o teu jeito de ser, né? Trazer tua perspectiva sobre esse tema, sobre esse assunto, que eu acho que é relevante demais, né? Nesse momento que a gente está passando. E então queria te agradecer mesmo de todo o coração. É uma honra ter você, ter seu tempo. Sei que tua vida é muito puxada, você tem uma quantidade, um volume de trabalho muito grande, tem tua família. Eu agradeço a Lud e aos meninos por eles darem um tempinho aí para você estar aqui com a gente, viu? Que Obrigada isso. mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouco da experiência de vida, de profissional, pessoal. Acho que sempre é válido aí a gente poder doar um pouco da gente, né, É, nesse sentido. exato. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Deixa eu falar, então, assim, para todo mundo que talvez não te conheça, quem é você? E vou falar para você, para todo mundo quem é você na minha vida, né? Então, como foi que a gente se conheceu? Vou explicar como que a tua intervenção na minha vida fez tanta diferença, né? Então, quando eu fiz o vídeo de chamada, eu falei, nossa, o Bernard é um cara que mudou minha vida, né? Que trouxe uma outra possibilidade para mim também, né? E então o que acontece é o seguinte, gente, o Bernard, meu paciente, a Ludmila, a esposa dele também, minha paciente. Vocês vieram por conta do Reinaldo, da Patrícia, né? Nossa, é verdade. Né? E a Patrícia começou a tratar comigo quando eu estava grávida do Matheus ainda, faz 11 anos, né? E então eu sempre falo que no consultório eu ganho muitos presentes, né? Eu ganho pessoas que ficam para o resto da vida comigo. E esse acho que é um dos maiores privilégios, porque eu acabo vivenciando os processos de cada pessoa, de cada família, e acaba aprendendo muito. Então, eu estava comentando isso ontem, como é um aprendizado para mim, porque nem sempre eu preciso passar pela mesma situação que a pessoa está passando, mas o fato de eu estar junto, acompanhando, eu acabo aprendendo muito, né? E então eu acho que em primeiro lugar eu posso falar da família de vocês, né? De como vocês e eu acompanhei desde a primeira gestação da Lud e enfim é assim é uma alegria enorme estar junto e ver a família de vocês crescendo e vocês tão especiais como vocês são, né? Então como pessoas isso eu ganho de presente, né? E aí você, com a sua delicadeza, você tolerou ali um tempo, né, me assistindo escrever todas as minhas fichas de evolução dos pacientes a lápis, no papel, né? Você via eu abrir aquele gavetão que parece infinito, né? De tanta ficha que tem ali, separado por letra, tem uma organização, eu sou uma pessoa organizada, mas tinha um sistema
que até então funcionava parcialmente, né? Mas você, com a sua delicadeza, foi observando aquilo ali, deve ter tido um comichão de falar alguma coisa desde uma primeira oportunidade. Mas você esperou, né, o momento que você julgou certo, ideal e tal, para dizer, Lígia, papel, assim, como é que fica isso? Será que não tem um jeito melhor, né? Vamos pensar um pouco nisso. E eu tinha, inclusive, a minha agenda no papel, né? Então, eu até comentei quando a gente estava conversando a respeito da live, de uma consulta que eu fui marcar para minha mãe esses dias, e ao ligar para o consultório médico, atende uma secretária eletrônica que diz, se quiser fazer o agendamento pelo WhatsApp, o telefone é tal, tal, tal. E eu falei, pô, que legal, né? Mandei uma mensagem para a secretária e ela disse assim, olha, eu já saí do consultório, a agenda está lá. Então, te falo amanhã o horário, né? Aí eu falei, puxa, aí eu entendo perfeitamente o que estava acontecendo com ela, né? Vivenciei exatamente essa situação de a agenda ter ficado no carro, a agenda ter ficado no consultório, a agenda ter ficado em casa e a gente não ter esse acesso, né? Então você vê uma coisa super simples, né? Que pode atrapalhar o andamento, pode quebrar uma fluidez de um agendamento, por exemplo, né? E aí você com Até aquela de um relacionamento, delicadeza, né? pois é, você com aquela sua delicadeza falou, viu, então, podemos pensar nisso? E ao começar a pensar nisso, eu me deparei com um grande impasse dentro de mim, que era uma resistência, não só à mudança, mas à questão do digital, né? E o medo de errar, o medo de não dar conta, o medo de não ser prático, de não saber fazer, né? E assim, eu não posso deixar de falar a, da tua. Não é só delicadeza que eu quero dizer, mas do tanto que você foi acessível e compreensivo com esse impacto que representou para mim. E a paciência que você teve de lidar com questões que eram do meu emocional, dos meus registros, das minhas vivências anteriores, de outras experiências, coisas, às vezes até da minha imaginação, que eu achei que eu fosse passar, que me causaram essa resistência inicial, né? E aí você abraçou a causa e me ajudou desde o começo a entender o que era importante para mim, como que seria funcional para mim, quais eram as minhas necessidades para passar para o mundo digital dentro do meu espaço do consultório, né? E isso faz uns anos já, eu perdi as contas, se faz 5 anos, 4 anos, 2016. 2016, faz 6 anos, 2000. 7 anos então. Nossa, então, você vê, faz todo esse tempo e parece que faz uma vida que eu trabalho no digital, né? Então, de cara, foi uma transformação muito grande. Por isso eu falei que você mudou a minha vida, porque você trouxe uma praticidade em alguns aspectos que sequer eu podia imaginar, né? E eu também, como algumas outras pessoas, eu também achava que aquilo não era para mim. Tanto quanto a meditação, por exemplo, outra coisa que eu descobri que é para mim, mas que eu julgava por diversas razões que não, né? E então, mas foi talvez se não tivesse sido você a fazer essa primeira intervenção e com tamanha delicadeza, generosidade, talvez tivesse sido muito mais difícil, não sei. Mas, então, todas as vezes que eu posto alguma coisa sobre o aplicativo do consultório, eu recebo perguntas a respeito. Pessoas que querem entender mais sobre como que eu fiz o aplicativo, quem que fez o aplicativo, mas é um aplicativo que está pronto, eu comprei esse aplicativo. Então, dúvidas no geral, né? Uhum. E aí, por isso que eu tive a ideia de fazer essa live. Então, nós estamos tentando agendar essa live desde o ano passado, né? A gente está tentando ver de encaixar as agendas.
E porque é isso, tem uma demanda de profissionais, por exemplo, que são esses que me procuram, profissionais da saúde, que têm seus prontuários no papel e que têm Uhum. uma infinidade de dúvidas, né? Sobre como que a gente faz essa transição, de que maneira fazer, se a gente precisa de alguma coisa específica ou se a gente pode usar um formato que já existe, que já está disponível, né? Que, enfim. Então a ideia foi essa. Eu queria compartilhar a minha experiência, né? Que salvou minha pele agora, nesse período todo de pandemia, quando eu precisei fazer os atendimentos online. E aí eu tenho, então, como você me lembrou bem, 7 anos de registro, de 6 ou 7 anos de registro de documentação toda dos pacientes, que está tudo Uhum. salvo ali, né? Então, quantas pessoas eu atendi agora durante esse período de pandemia de forma online, que foi outra grande transformação, mas eu tinha todos os registros de tudo que eu já tinha feito com esses pacientes todos, justamente porque você já tinha entrado na minha vida e tinha me dado esse toque do tipo, Lígia, papel, você está em que século, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com as pessoas. Por isso que eu pedi para você esse tempo, né? E queria pedir para você se apresentar, falar da tua formação, falar daquilo que você, do porquê você buscou essa área, por que você teve interesse, né? De entrar nesse campo enfim, que acho que ajuda mesmo tanta gente, né? Então, palavra toda sua. Perfeito, muito obrigado, Vi. Que isso, eu fico muito feliz realmente de ter feito parte de tudo isso. Ainda hoje a gente vira e mexe, né, faz alguns ajustes e acho que isso é uma das coisas, inclusive, que é importante, né, do trabalho. A gente vem discutindo muito, né, essa questão do dinamismo, né, de como as pessoas são dinâmicas no seu trabalho, na sua vida, elas mudam e o ambiente de trabalho muda, às vezes tem mais pessoas trabalhando, a cultura que é estabelecida, ela é muito dinâmica, né? E você ter Uhum. ferramentas que permitam acompanhar esse dinamismo é interessante, né? E aí vem a questão da personalização, customização e ajeitar, que aí eu vou entrar já no mérito, mas antes disso eu gostaria de então introduzir um pouco, né, de como que eu cheguei Isso. à consultoria de AppSheet, né, no Brasil e até fora, né? Já prestei algumas consultorias fora também. E tudo, eu sou engenheiro ambiental de formação, eu formei na PUC de Campinas. Durante a graduação tive muito envolvimento com geotecnologia e agricultura, que eu fui fazer um estágio na Embrapa, no CNPq na Unicamp. E de lá acabei me envolvendo muito nessa parte acadêmica, né? Foi o Fábio Marim, inclusive, grande Fábio Marim, amigo, professor, gestor, que realmente mais uma pessoa, né, que dessas que marcam a nossa vida. Ele falava sempre, né, não só para mim, mas para a Lud também, para a gente fazer, seguir um pouco a área acadêmica, e tudo mais. Ele mostrou ali esse universo para a gente e acabamos realmente indo, né, terminando a Uhum. faculdade, fomos para o mestrado. Fomos morar em São José dos Campos, onde nós fizemos o mestrado de assessoramento remoto, no INPE. E quando eu estou Uhum. usando plural é porque eu e minha esposa, a Ludmilla, a gente tem basicamente a pegada junto. Fizemos muitas coisas, fizemos estágio da faculdade juntos, a faculdade inteira juntos, namorando desde Que o segundo legal. ano, 24 horas por dia, trabalhando, estudando e vivendo junto. Que delícia. E sempre deu certo, sempre foi uma experiência muito bacana. E aí a gente, em São José dos Campos, né, eu trabalhei com já tecnologia, depois com imagem de satélite, e durante toda essa trajetória sempre tive planilhas por trás, né, sempre Uhum. tabelas, Excel, principalmente o Excel ali como ferramenta para controlar as informações gerais do dia a dia de trabalho, e fui aprendendo muito no Excel, só que sempre barrava no querer mais, porque eu sempre Uhum. tive a intenção de cada vez fazer mais com o que eu tinha em mãos.
E eu acabava esbarrando um pouco na questão da programação, porque funcionalidades, coisas que eu queria fazer a mais, eu tinha que necessariamente programar. E para mim, a programação, até busquei, fui atrás de informação, tem muita informação na internet, vídeos, cursos, gratuitos inclusive, e só que para mim parecia uma coisa muito longe. E durante esse período, né, de São José dos Campos, surgiu a oportunidade de ir para a Vale, também com geotecnologia. Da Vale surgiu a GN Bioenergia, que era uma startup do falecido Rogério Enel, que foi CEO por anos na Vale, né? E uma tragédia aí que acabou falecendo ele, a esposa, os filhos, genro e nora, num acidente de avião, um tempo atrás aí. E a startup acabou não dando certo, e nessa eu me vi, então, desempregado, estava tentando montar alguns negócios com base em agricultura também. E nesse mesmo período, isso era 2015, eu resolvi ser síndico de condomínio. Assumi uma bucha, né? Tranquilo. Porque, super, não tinha, quando estava desempregado, não vamos, só mais uma buchinha para complementar a vida, tava tão tranquilo. E com o Luigi para nascer, inclusive, meu segundo Sim. filho. E aí, nessa correria, né, há males que vem para o bem, né? Eu acho que eu sempre comecei a enxergar muito isso durante toda essa trajetória, né? A minha principal missão enquanto síndico era digitalizar, né? Então, eu já vinha com essa pegada de digitalizar, trazer o mundo digital para dentro do condomínio. Todas as pastas do condomínio eram tudo pastas físicas, né? Não tinha acesso rápido às informações. E essa foi a minha principal proposta, e eu comecei a montar tudo no Google Drive. Então, estruturei lá, digitalizei todos os documentos, compartilhei com o grupo dos condôminos, comecei a fazer formulários do Google, né, usando os Google Forms na época para fazer controle operacional de manutenção, de entrada, de segurança, um monte de coisa, né? Porque eu queria criar sistema com Google Forms. Tá. E nessa, mais uma vez, eu me esbarrava na questão da limitação da ferramenta. E aí envia de novo a questão da tal, tipo, nossa, quero mais, ou eu contrato um programador, ou eu aprendo a programação. Eu tinha esse caminho bem claro e que eu tinha que seguir. E no belo dia eu achei um add-on, que é tipo um complemento do Google Forms, né? Que tem programadores, desenvolvedores que desenvolvem soluções que não tem nativo do Google Forms, que podem sanar qualquer necessidade sua. E uma delas que eu encontrei desse add-on era o AppSheet. E lá estava tipo, a propaganda falando, crie aplicativo celular a partir dos seus formulários Google. Na hora eu achei que era vírus. Mas bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Se eu clicar aqui, vai explodir o meu computador. Eu pensaria isso. Você está tirando sarro, mas você está falando com alguém que pensaria isso sim, tá? Real. E aí, enfim, aí eu comecei a estudar a ferramenta. Foi no momento realmente que eu estava tentando desenvolver um monte de coisa. E a hora que eu vi o potencial dela de sanar todas as minhas necessidades numa única ferramenta, que eu conseguia tirar foto, que eu conseguia fazer campo de assinatura, leitor de código de barras, e usar isso instantaneamente no celular, no computador, no tablet, e conectando uma planilha que eu estava usando, planilha do Google. Tipo, eu falei, nossa, era tudo que eu precisava, não preciso de programar. Então, o AppSheet, até para contextualizar um pouco, ele é uma plataforma no-code. No-code é um conceito até recente, de certa forma, que traz uma democratização do mundo digital. Por quê? Porque quando a gente pensa em desenvolver qualquer coisa envolvendo o mundo digital, a gente pensa em programação, né? Então, a gente tem um universo de programadores que podem nos auxiliar a resolver ou desenvolver uma solução do nosso negócio, da nossa empresa, do nosso trabalho que a gente está precisando. E você tem 3 tipos de processo hoje, né? Você tem o code, né? Que é programação, você precisa desenvolver o aplicativo, fazer um negócio do zero, tudo personalizado, então você usa o processo tradicional de programação. Você tem o conceito low code, né? Que isso é pouco de código,
que você vai ter ainda um pouco de programação, mas já tem mais o arrasta a caixinha para lá e para cá, e você tem o no-code. E até fazendo uma analogia, que todo mundo deve já ter ouvido um pouco, a Wix, por exemplo, para criar site, ele é uma plataforma no-code, porque ele não tem código, você não tem script de programação, nada, você simplesmente vai, arrasta a caixinha, monta o site, pronto, você tem seu site. Então, esse conceito de no-code, ele foi expandindo em várias áreas, em vários setores, e o AppSheet veio com essa proposta de, pô, você pode desenvolver ferramentas para o seu trabalho sem a necessidade de programação. E isso encaixou muito para mim na época. Eu eu literalmente criei a empresa, vi tanto valor nisso, comecei junto do meu network ali que eu tinha de amigos e inclusive a Lígia como primeira cliente ali, primeira experiência para testar, fazer, validar esse modelo, que inclusive deu certo, graças a Deus, né? Super. E essa experiência de você olhar para o cliente, né? Olhar para a pessoa, o processo e começar a mapear isso, ver como funciona de fato, não foi da noite para o dia também. Durante toda essa experiência, desde do mestrado, com geotecnologia, tentando vender software de geotecnologia, eu sempre tive esse exercício de olhar para o cliente, olhar para o processo, como que eu encaixo aquela ferramenta dentro do processo cliente. Então, foram anos criando esse tipo de visão, tendo esse poder analítico de olhar ao ponto que hoje, e é até engraçado, né? Eu tive em conversa com um potencial cliente hoje pela manhã e o produto dele, a partir do final do dia, já estava praticamente pronto. Porque essa questão de olhar o processo já criou um exercício mental que eu rapidamente consigo desenvolver uma ferramenta um raciocínio clínico. Um raciocínio clínico dentro do processo, para já atender. Então, assim, eu vim com essa... tudo surgiu justamente desse processo, né? Você pensar, tipo, do ambiente de estresse, que era então que eu estava lá como síndico, que surgiu essa oportunidade, criei a empresa, e eu tive minha empresa por 3 anos, né? E aí, no caso, eu adotei um modelo de consultor um pouco diferenciado, que era justamente te ajudando a AppSheet aqui no Brasil a desenvolver negócios. Na sequência, fui parar na Embraer, surgiu uma oportunidade, um grande amigo, voltamos para São José. Na verdade, eu voltei, minha família ainda ficou aqui em Campinas, e foi um período de experiência aí longe, não bom no aspecto pessoal, profissional foi bastante interessante, e lá também consegui desenvolver, além de fazer o meu trabalho, consegui levar o AppSheet, porque eu acredito muito nessa questão, né? Quando a gente tem coisas boas, a gente compartilha, né? Então, Exato. quando eu cheguei lá e vi o processo lá dentro também, tinha algum espaço, eu também usei e abusei ali do meu conhecimento para ajudar no processo, que até hoje, inclusive, até onde eu sei, tá correndo também com o que foi implementado. E no começo no final de 2019, né, até então, janeiro, surgiu uma oportunidade de voltar para Campinas. E nesse meio tempo aí, eu estava... quando surgiu essa oportunidade, eu estava bem chateado na questão do pessoal, né, da distância. Tipo, é ruim quando a gente ouve nosso filho falando, tipo, papai, eu vou ficar esperando você na janela, né? Nossa, então, aí eu percebi que, tipo, a distância não estava sendo uma coisa saudável. E a primeira oportunidade que surgiu de voltar, eu acabei agarrando, né? Então, o pai ali falou muito mais alto do que qualquer questão profissional. E aí eu voltei para Campinas, uma operação remota também, né? Essa experiência de home office eu já tenho de longa data, e forçada já no ano passado com a questão da pandemia. Sim. E infelizmente os projetos não deram certo, né? Do emprego, ia ter um processo lá que ia ser feito, e aí no final das contas eu acabei percebendo, por várias demandas também de AppSheet estavam acontecendo, o Google adquiriu o AppSheet, né, como plataforma. Então hoje, quando a gente fala de AppSheet, a gente fala de Google, né? E em função disso começaram a surgir muitas demandas. E aí eu falei, pô, tá aí mais uma oportunidade. Como eu estou desempregado, não deu certo, plena pandemia, arrumar um emprego agora, voltei
para o mercado de consultoria, abri a Bravo Lima parte 2 praticamente, e deu muito certo. Hoje eu estou com uma carteira de clientes boas que graças a Deus está rendendo, os projetos estão acontecendo, outras oportunidades estão vindo, e o mais importante de tudo isso, que eu vejo, e inclusive na nossa relação, que é ver o cliente, ver as pessoas felizes com aquilo que eu crio, que eu desenvolvo, é um joy, né? Um sentimento de plenitude quando eu vejo tipo, algo que eu realmente fiz que está agregando valor, que está ajudando a pessoa no dia a dia dela, né? E isso virou até um vício, né? Porque eu olho todo o processo que eu vejo, assim, tipo, tem um papel e eu começo, tipo, nossa, eu quero ajudar essa pessoa. Tipo, e falta tempo, né? Falta tempo e braço. Falta braço. Porque eu quero realmente doar esse conhecimento, trazer essa funcionalidade, esses aplicativos para que tornem realmente o dia a dia mais fácil, né? E aí, entrando um pouco nesse universo do mundo digital, nessa como prosperar no mundo digital, eu acho que vai um pouco nesse sentido de como a gente consegue se comunicar, como a gente consegue organizar as nossas informações dia a dia, para que a gente seja melhor cada dia, né? Então, acho que trazer esse conceito de como eu posso ser melhor a cada dia é o que faz tipo, o porquê realmente do que eu existo dentro do meu negócio, né? Então, poder trazer melhorias no dia a dia das pessoas para que elas consigam ter mais tempo para fazer aquilo que mais importa, né? Tipo, ter espaço para elas poderem fazer um exercício e tudo mais, e poder ver alguém, sair com os amigos, né? Porque se você for pensar em termos operacionais hoje, você trabalhar só no papel, se você tiver que fazer qualquer estatística, ou você contrata um estagiário que só vai fazer isso, ou você mesmo, tipo, ficar lá no seu tempo onde você poderia estar tipo, aproveitando, sem dormir, né? Tipo, digitalizando coisa, né? Exato. Aliás, não digitalizando, tentando fazer análise no papel. E mesmo se você tiver um mix, né, de papel e digital hoje, tem uma dificuldade, né, de você fazer essa adaptação do poder analítico. Tomar decisão, né? Eu vejo muito essa questão. A gente toma decisões dentro do nosso negócio quando a gente consegue olhar para o nosso negócio através dos indicadores. A gente precisa ter métricas para isso, né? A gente precisa ter parâmetros que nos indicam como a gente está indo. Se a gente está indo mal, a gente está indo bem, que são as metas. Mas se essas metas, métricas, indicadores, como que a gente consegue implementá-los sem ter um sistema digital? É muito difícil. Né? Então, e eu enxergo assim que as pessoas, elas têm existem gerações diferentes, né? Por exemplo, a minha avó, ela já tem praticamente 90 anos, e para ela é muito difícil esse meio digital, o WhatsApp, Facebook, que são coisas hoje para um jovem que é tipo básico, não tem tutorial para aprender, né? A pessoa pega a ferramenta e sai navegando, não vai ser, talvez não saiba todas as funcionalidades, mas sabe o básico como utilizar, né? E nesse aspecto digital, criar um sistema para sua empresa é algo que não é fácil. Primeiro de tudo, eu enxergo que assim, não é uma decisão fácil. Por quê? Porque hoje a gente tem diversas opções de como entrar nesse meio digital. A gente pode partir por uma customização, fazer alguma coisa muito personalizada para o nosso negócio, ou a gente pode optar por um modelo SaaS, que são ferramentas que estão prontas, que vão ali, tipo, eu me encaixo aquela ferramenta. Né? Diferentemente do processo de customização, que a ferramenta se adapta ao meu processo. Né? E dentro desse universo de customização, você tem com programação e sem programação. Você já tem essas duas opções muito claras. Nesse comparativo entre as duas, eu vejo de forma muito clara o tempo e a resposta para você ter algo palpável que você consiga interagir. Num processo tradicional de programação, normalmente a interação com o usuário final demora muito mais tempo do que o processo quando você tem o AppSheet, por exemplo. Você vai ter
Pega uma tabela de cadastro cliente, conecta, eu já estou vendo no celular, já interajo, já alimento um novo cadastro de paciente ali e já estou Uhum. acompanhando, né? Então, essa Uhum. Já está dinâmica de funcionando. já está funcionando, você já começa. E isso foi, inclusive, o que acabou acontecendo conosco lá atrás, né? A gente Uhum. iniciou o processo de criação partindo do cadastro de pacientes, Sim. criando a sessão, a avaliação. Sim. Lá na frente, depois que a gente foi falar tipo, de estrutura financeira, né? Então, é Sim. todo uma dinâmica que vai adaptando. Tipo, isso envolve bolso, isso envolve tempo, isso envolve Sim. a própria adaptação à ferramenta. Uhum. Então, assim, e escolher esse universo para onde vai não é fácil, realmente, porque Uhum. você tem muitas opções, mas o importante que eu vejo é estar digital, né? Sair Sim. pelo menos do papel. ah, é algo que realmente para os negócios faz uma diferença, e faz uma diferença na questão do poder analítico, de você poder fazer análise sobre seus dados, acessibilidade, né, de Nossa, você, total. tipo, não tenho que sair e ir até o escritório, não estou no escritório, não consigo ver, tipo, não, você Uhum. consegue ver, tá lá no seu celular, você pega o aplicativo, tá a sua empresa inteira Uhum. dentro do celular ali, você consegue Exato. monitorar, tiver que mandar qualquer informação, enfim. Então, tem muita coisa que a gente tem que analisar nesse quesito para onde que eu vou no meio Uhum. digital, Uhum. mas pensar principalmente que assim a gente não que espera, né, tipo outras pandemias, a gente não quer, mas isso pode Não. acontecer, né? Sim. Uhum. E essa pandemia veio, de certa forma, mostrou um universo que já vinha sendo discutido, home office, tudo mais, redução de custo, que para muitas empresas realmente aconteceu, né? Tipo, muitas empresas tiveram que se adaptar ao modelo home office e verificaram questões de custo. E é o que a gente estava discutindo outro dia, a questão de reuniões, às vezes, você quer fazer uma Uhum. reunião e quanto que se não gastava, tipo, passagens, Sim. hotel, alimentação, tipo, os custos absurdos das empresas para uma reunião, às vezes de uma hora, coisa que você até resolveria por telefone, né? Sim. Então, assim, claro que tecnologia sempre tem prós e contras, né? A gente sempre vai Uhum. ter o lado negro do mundo Uhum. digital, mas o que é bom, a gente tem que tirar proveito mesmo, a gente tem que aproveitar nosso dia a dia que faz diferença, né? É. Assim, eu vejo muito nos clientes que quando eles têm a informação acessível, fácil, rápida, para poder compartilhar, mesmo as pequenas automações são criadas, tipo disparo de e-mail, né? Que Uhum. você são coisas que parecem pequenas, mas fazem grande diferença no final do dia. Com certeza. E então, assim, a gente não quer, não que a gente vai se preparar, entrar no mundo digital para se preparar para uma pandemia. Não. Uhum. Isso ninguém esperava, e quem já estava no meio digital, tipo, teve vantagem sobre quem estava no método tradicional com papel, com gestão, Uhum. é, tipo, analógica, né? Uhum. E porque assim, as pessoas, elas vão ter essa questão do papel, de conseguir migrar e sair para o digital, nem sempre é muito fácil, né? É. Então, eu acho que tem uma barreira a ser Uhum. criada, e eu Sim. acho que sair, por exemplo, para um modelo sem um suporte, às vezes as pessoas demandam desse contato pessoal, às vezes elas precisam ter alguém que pegue na mão e dê um Uhum. suporte para que elas consigam entrar nesse mundo digital. Com certeza. A, Outras já tem uma facilidade, tipo o modelo SaaS, pacotinhos prontos de internet que ela vai lá e compra e se adapta. Então, assim, Uhum. não tem melhor ou pior, tem o que você Uhum. acredita, o que te atende. Porque, em Isso. termos de leque de opções, são inúmeras Uhum. as opções que a gente tem no mundo digital, para qual Uhum. sistema que a gente vai escolher. Pegando aí um pouco da questão da saúde, quantos você for listar aí, você tem um monte de sistemas novos que Uhum. foram criados, que vão atender a alguns, e vai muito naquilo que se acredita e naquilo que se adapta. Então, eu acho Sim. que tem um exercício para quem está buscando realmente isso, Uhum.
realmente observar o que faz sentido. Eu quero uma coisa mais personalizada, né, voltada para o meu negócio, que me acompanhe no meu dinamismo, minha empresa pretendo crescer, quando eu crescer vai ter que estar se adaptando, ou não, eu já parto para o modelo SaaS, que está pronto o pacotinho, então eu vou lá e tipo, uso o pacotinho, e de repente você percebe que de repente até no meio do caminho você vai mudando, né? Eu vejo pessoas Sim. que estão no SaaS, depois vai para o customizado, depois vai para o SaaS de novo, tudo depende de recurso, de tempo, de quanto você Da está. necessidade naquele momento, né? Exatamente. Então tem um universo aí de Sim, opções para serem trabalhadas. é. Mas hoje, no escopo do que eu atuo, realmente é um pouco mais focado nessa parte da personalização, de Uhum, trazer algo realmente adaptado ao que o cliente está buscando dentro do processo dele, olhando quem são as pessoas, uhum, porque, no final das contas, os negócios são feitos de pessoas e cada pessoa tem seu tempo, tem claro. sua forma de absorver as informações, sua forma de lidar com os problemas dentro da empresa. Então, às vezes fica difícil a gente tentar encaixar aquela cultura daquele grupo de Uhum, pessoas dentro da empresa, né, num pacote, né, tipo, ó, uhum. numa ferramenta, né, e tanto que a gente vê muitos sistemas que estão prontos, né, que as pessoas acabam, tipo, exportando, tirando uma planilha, saindo do sistema, fazendo um sistema paralelo, Uhum, seja no papel, seja numa planilha Excel, porque o sistema não está atendendo, né? uhum, Então, nesse momento, para essas pessoas, eu vejo assim que a customização é uma saída, né? E uhum, seja via programação, seja via plataforma no code, como AppSheet, enfim. sim. Mas tem eu acho que todo mundo acredita, né? Eu acho que é unânime de ter cada vez o seu negócio melhor, mais tecnológico, mais avançado, com Sim, maior poder analítico, para facilidade no final das contas, né? As pessoas buscam exato. facilidade. Mas eu acho que a gente tem uma sensação, inicialmente, quando a gente pensa nessa transição, a sensação é de que será que vai ser realmente tão prático quanto pegar um lápis, um papel e sair anotando? Será que eu vou conseguir administrar isso? Será que eu vou conseguir abastecer no meio da correria do processo, né? Então, eu tinha medo assim, bom, eu demoro 1h30 para fazer uma avaliação. Eu falava, como é que vai ser isso digitando todos os dados, né? Se escrevendo eu demoro 1h30, digitando, como é que vai ser isso, né? Será que vai correr liso do jeito que corre no papel, né? Então, esse é um ponto. Outro é o que você falou outro dia quando a gente estava conversando. Você disse assim, muitas vezes a pessoa tem que dar um primeiro passo. O primeiro passo pode ser digitar uma ficha, como eu fiz. Eu tinha uma ficha de avaliação digitada onde eu imprimia essa ficha de avaliação. E a partir dessa impressão, eu colocava todos os dados, né, dos meus pacientes. Então, muitas vezes, esse passo a passo é o que traz uma certa segurança para a pessoa que está começando a dar esses passos todos, né? Porque realmente é um salto muito grande, né? É. Outra coisa que eu sentia era assim um receio, um medo de deixar o contato com o paciente prejudicado, de deixar uma coisa impessoal, porque é uma fama, né? Ah, você vai no consultório, o profissional tá lá, ele só olha para a tela do computador. Você fica Sim. falando, ele não olha no seu rosto. Eu Ele, né? lembro, eu lembro desse Lembra? ponto. E aí, meu, você disse assim, Lígia, você põe um iPad na mesa. E aí me deu um alívio, porque eu falei, nossa, a pessoa não vai estar, o aparelho não vai estar de costas para a pessoa. Porque eu não queria essa sensação assim, o que será que ela está escrevendo? Eu queria que o paciente estivesse junto, como ele estava junto na ficha de avaliação. Então eu ponho um iPad na mesa, E fica levemente literalmente inclinado de para mim. frente, né? Eu fico ali na cara da pessoa, escrevendo junto, olhando junto, retomando junto, e de repente eu fui vendo que tinha muito mais facilidades, que tinha muito mais benefícios para o meu processo do que atrasos e prejuízos por conta disso, né?
E, de novo, eu acho que tem coisas que essa pandemia trouxe para a gente que provavelmente nós vamos levar com a gente, né? Eu citei o exemplo da reunião de condomínio, né? Que quando uma reunião de condomínio hoje é feita presencialmente, você fala, mas por quê? Né? Não faz sentido. Então, veja, para eu que era do papel até outro dia, né? Você falou que foi 2014 ou foi 2016 que a gente fez? 16. 2016. Porque eu acho que, não sei, eu sempre faço umas confusões, assim. O Aquiles, se tiver aí, claro, né, tá assistindo, que senão vai ter um probleminha comigo. Mas eu faço umas confusões, assim, 7 com 3, 2 com 8. Quando você falou 2016, eu pensei 2014, tudo que soma 10. Então, quem tirou sarro, quem zoou da minha cara aí que eu fiz conta errada, tô justificando. Então, faz 6 anos, né? Que a gente 6 tem um aplicativo, não 7. Mas foi por conta dessa diferença aí que eu faço, zoeira. Olha lá esse Aquiles. O que a gente zoa com isso? Aqui em casa não está escrito. Mas aí, enfim, reunião de condomínio. Por que que você vai fazer de novo, voltar ao modelo antigo? Então, por que que eu pegaria uma ficha de avaliação de novo dos meus pacientes para fazer no modelo antigo? Aconteceu uma situação que eu não me lembro o que que foi que eu precisei pegar o papel. Bernard, eu nem te contei isso aí. Quando eu peguei o papel, eu falei, gente, mas como que faz aqui? Porque daquela ficha que eu tinha feito para o que virou o aplicativo, teve um progresso, teve uma evolução infinita. Então eu já não sabia mais fazer no papel. Não consigo imaginar uma agenda no papel. Não consigo imaginar a sensação que eu tinha antes, que era assim, o paciente me contou toda a história, que começa em 1990. Aí e eu estou escrevendo na época, né? Aí ele fala assim: eu lembrei um negócio. Antes, em 1970, eu falo: como que eu escrevo aqui agora? Como que eu baixo isso aqui para escrever aqui em cima, entendeu? Então, são detalhes que a gente que está no papel tem mais preocupação do que ver os benefícios, né? Então, eu acho que realmente esse passo vale a pena. Eu sou o maior, acho, exemplo da pessoa que tinha medo, que tinha receio, medo de errar mesmo, medo de não dar conta, medo de dar um passo que eu não ia dar conta, medo de jogar tudo fora, o seu tempo, o meu dinheiro, o investimento, tudo no lixo, sabe? Falar, Sim. nossa, gente, se eu fizer tudo isso, eu não der conta, né? Mas os benefícios não tem nem comparação, né? E eu posso falar da minha experiência nessa customização, né? Então, eu tenho hoje no mesmo aplicativo, que é o aplicativo da Físio, eu tenho uma parte que é só para o Theta Healing, que é uma outra abordagem de tratamento, que exige um formato completamente diferente do que o que exige o da Físio, né? Então, Exato. na avaliação tem um formato da Físio completamente diferente do formato da sessão da Físio, e o Theta Healing tem um outro formato ainda, e no sistema de pagamento tudo conflui, porque eu posso ter um paciente que faz Físio e Theta Healing, posso ter um Exato. paciente que faz só um deles. Então, as informações, como elas confluem e como isso facilita, né? Então, para quem é da área da saúde, que tem, por conta de alguns conselhos, a necessidade de imprimir todos os documentos, isso pode ser feito, né? Então, não tem uma restrição nesse sentido e todos os dados de todos os pacientes estão salvos e estão com você onde você estiver, né? Então, eu acho que isso que você citou sobre a redução de custo, eu fico pensando, eu fiz diversos cursos agora, durante a pandemia, um deles com a minha professora que estava no Canadá, está morando no Canadá agora. Como é que eu faria um curso com ela no Canadá, no meio da pandemia? Né? Se não fosse
o mundo digital. Então, quando a gente fala do ganha-ganha, quando a gente fala da prosperidade, é aquilo que atende os dois lados, né? É aquilo Exato. que é bom para aquele que presta o serviço, como é o teu caso, e é bom Uhum. para mim, que recebo o serviço, mas tem um benefício gigantesco. Então, não tem prejuízo para ninguém. Né? Esse aqui Sim, eu acho que é o conceito que é mais importante de tudo, que é aquele conceito pelo qual a gente deve trabalhar, a gente deve existir. A gente deve existir para criar alegria extra no mundo, a gente deve existir para prosperar, para perceber que a abundância é para todo mundo, né? E tá no planeta para isso, essa abundância de benefícios mesmo, essa abundância de um ajuda o outro e para todo mundo se agrega valor naquilo que está se fazendo, né? Então, acho que é uma cascata de coisas positivas, né, que acabam acontecendo pela digitalização. E eu ia te perguntar uma coisa, queria que você falasse aquilo que a gente conversou da democratização da digitalização. Então, eu queria esse termo, eu achei muito interessante, acho que vale você comentar, né? Que uhum. tem pessoas que vão ter acesso e não, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso Perfeito. aí. A democratização da digitalização é um termo muito utilizado hoje, que traz justamente esse universo, principalmente na questão do o universo no-code, né? De você permitir que não só um grupo seleto de profissionais que saibam programar, consigam desenvolver ferramentas para o seu dia a dia, seja para eles mesmos, seja para clientes, seja como serviço, seja o que for, mas qualquer pessoa consiga criar também. Então você tem um universo muito maior. E Uhum, acredito muito que agora a gente vai ter um boom desse universo de profissionais que vão estar se especializando cada vez mais nesse universo no-code, seja via AppSheet, seja via Wix, né? Quantos uhum. profissionais de criadores de sites não surgiram depois com o advento do Wix aí, né? Aquiles, te amo. E Meu aqueles? site foi transformado. Bernard, Aquiles. Não é? Então, assim, e isso gera uma economia, isso gera um movimento, e as pessoas vão se conectando. Esse é o lado que eu vejo muito bonito, assim, da parte do mundo digital, assim, Uhum, como as coisas vão acontecendo, as pessoas vão se conectando profissionalmente com novas oportunidades, e realmente, principalmente para um momento desse, né, de que muitas pessoas tiveram problemas de emprego, perdeu o emprego, tudo mais, e sim. ter que se renovar, tudo mais. Gente, existe muita a própria educação no mundo digital hoje, ela está muito acessível. Quantas informações que a gente não tem gratuitas mesmo, o YouTube, pessoas compartilhando conteúdo de tudo qualquer tipo. Tem as que são Uhum, pagas, mas são preços acessíveis que você vai olhar lá, tipo, um curso em Harvard, tipo, 20 e poucos reais, você acha, tipo, sobre economia. Você encontra de tudo um pouco, né? Basta sim. procurar e isso traz um poder para as pessoas de se especializar, de iniciar um negócio novo, começar a Uhum, desenvolver coisas novas. As informações estão aí, né? Como eu falei, tem um leque absurdo daí para as pessoas poderem explorar. E nessa questão da democratização, eu acho que esse universo no-code aí, ele permite que pessoas realmente possam desenvolver negócios como soluções. Não vão ter pessoas que vão buscar, tipo, realmente coisas prontas. E mais uma vez, uhum, eu volto na linha. Tem opções para atender gostos diversos, né? O sim. pessoal que quer mais um universo, coisas prontas, não tem tempo, porque tem gente realmente que não tem tempo de parar e sentar e desenvolver, Uhum, tem família uhum, para cuidar, o próprio o trabalho que consome, enfim, e outras que vão realmente poder explorar. Então, para aquelas que querem realmente explorar e usar, e sempre vai ter o fuçado, né? Eu vejo uhum, em todas as áreas sempre tem o fuçado, que é o cara que, eu entendo um pouco de planilha, que eu pego lá, tudo mais, ou consigo transformar essas planilhas em aplicativo. É justamente esse o conceito do AppSheet, que foi o que me uhum, pegou lá atrás. Quando eu uhum, olhei que eu podia pegar uma planilha, você tem um Excel lá,
uma planilhinha na sua frente, com um cadastro de paciente, cliente, o que for. Aí você pega essa planilha, joga dentro do AppSheet e ele te dá o celularzinho lá que você já consegue mexer. É muito rápido, é muito ágil esse processo, né? Pô, se eu já estou criando uma ferramenta e eu não sou programador e consigo fazer um negócio desse. Sim. Então, é muito mágico como as coisas vão acontecendo, né? E dá realmente esse poder para as pessoas e vem aquele termo lá, digital transformation, né? A transformação digital das pessoas, do cidadão como um todo, né? Então, as pessoas poderem multiplicar, melhorar os seus negócios, usar isso como serviço também para melhorar o processo dos outros e isso, essa cadeia positiva vai aí crescendo e fluindo para que a gente tenha um mundo aí cada vez mais produtivo, mais inovador. Sim. E sempre buscando reduzir papel. Não é pelo... O planeta agradece. O planeta agradece. Que legal. E eu acho que essa coisa do aplicativo, inclusive para o uso pessoal, né? Vocês uma vez falaram na sessão que vocês tinham um aplicativo que era, não sei se era de negócio de fazer compra ou alguma coisa assim, quando estava acabando alguma coisa, né? Porque começa a virar um vício, né? A hora que você vê, claro. você tá fazendo, tipo, controle da ração do cachorro no aplicativo. Mas carteira isso. De vacinação, feira, o planner do controle financeiro, você começa a fazer tudo, né? Então... porque é uma facilidade gigantesca, né? Então eu acho que se todo mundo tiver acesso, né, de alguma maneira, encontrar o seu caminho, tanto no seu ambiente profissional, quanto dar esses passos, né, que a gente estava falando, eu acho que vai ser sempre um benefício para todo mundo, né? Vai ser sempre muito bom. E uma outra coisa que foi uma pergunta, né? Que quanto à customização ajuda na identidade dos negócios. Então, acho que assim, né? São duas situações. Quando o negócio já tem a sua identidade e o quanto que customizar ajuda nisso, né? Sim. E também o outro aspecto de quanto que, quando ainda não existe uma identidade, na criação, na customização, pode ficar mais clara a identidade do negócio. Né? O que você me diz? Eu acho que assim, né, a customização com a identidade do negócio, ela tem uma relação diretamente proporcional. Porque à medida que você vai personalizando, customizando, você está realmente adaptando a cultura daquelas pessoas, daquele processo que rege sobre o negócio. Então, você vai ter necessariamente num ambiente muito customizado, algo mais voltado com a cara das pessoas que regem aqueles processos dentro do negócio. Eu acho que para quem já tem um ambiente que tem uma identidade visual e tudo mais, a personalização acho que só agrega ainda mais esse sentimento. Né? Eu acho que a customização, e aí quando a gente fala muito nessa questão dos processos, das ferramentas que regem, desde o cadastro do cliente, do paciente, seja a cadastrar a operação vinculada, seja uma consulta, a parte financeira, tudo mais, cada pessoa, cada profissional vai ter como ele lida, como ele faz, como ele monta e como ele flui dentro do seu dia a dia, né? E alguns sentem facilidade de ter realmente alguma coisa pronta que ele vai lá e se adapta, né? Mas sempre, e eu observo isso muito nos clientes, tem uma dificuldade de adaptação, né? Alguma parte do processo ali que trava por alguma situação, tipo... que desvirtuou, por isso que eu falo que os processos são dinâmicos, as empresas são dinâmicas, porque ali ele se viu numa situação que realmente o processo contornou e aí o sistema não atende. O que ele faz, ele sai do sistema, faz um sistema paralelo, ou papel, ou planilha, ou o que for. E então, eu acho que nesse momento, ali, a identidade, o que bate mais forte é a própria cultura da adaptação do processo das pessoas que estão vivendo ali.
Uhum. Então, se você tem uma ferramenta que, pô, eu sinalizei ali, eu vi que tinha aquela situação, eu rapidamente faço uma absorção de uma personalização, uma customização que vai me atender sistematicamente para aquilo, Uhum. pronto, qualquer nova emergência nesse sentido, você já está sistematizado. Então, Uhum. quando você está usando uma ferramenta, uma plataforma que permita você ter essa customização, para esses momentos, para esse dinamismo, as coisas acabam fluindo melhor do que você ter uma ferramenta onde você está meio que engessado, que é o termo que a gente Sim, usa, né? Tipo, rígido ferramentas mesmo. Uhum. engessadas que você não tem essa flexibilidade. E muitas Uhum. delas até falam assim, ah, beleza, eu tenho um sisteminha pronto que vai te atender e tudo mais. E se você quiser personalizar ele, a gente personaliza, só que você vai ver lá o custo e o tempo para isso acabam inviabilizando, né? Então, por Tá. isso que tem que fazer um balance, né? Identificar um balanço aí do que fica melhor mesmo para o seu universo. Uhum. Eu acho que assim, essa parte do AppSheet hoje é muito ágil o processo, né, de criação. Você pegar e montar, mesmo quem já tem um negócio rodando, quem está iniciando um negócio, é rápido o processo de você ter pelo menos uma solução mínima e já interagindo com a ferramenta e adaptando ela do que você acha. Porque você vai falando, ah, muda ali, arrasta ali e tudo mais. Você vai meio que Uhum. moldando até Percebendo as que. necessidades, inclusive, né? Exato, para coisas que inclusive que você nem estava atento dentro do seu negócio. Exato, Quando exato. você entra nesse aspecto digital, e nós tivemos muito essa interação, né? De tipo, nossa, eu acho maravilhoso quando o cliente, não sou eu que estou propondo, o cliente percebe e fala, nossa, mas então dá para fazer isso, dá para fazer mesmo? Dá para fazer. Aí vai lá e faz uma adaptação. É. Então, é E muito é, e é interessante. sensacional mesmo o processo todo, né? Porque a hora que você vai para o digital, você fala assim, mas aqui eu precisava que eu tivesse o espaço para eu anotar tal coisa. Aqui eu preciso de bater uma foto do laudo do exame. Né? São coisas que muitas vezes é isso, a pessoa perdeu o exame, a pessoa não trouxe, você não anotou, se aquilo foi registrado, foi fotografado e tá ali, tá salvo e pronto, né? E você Exato. tem aquilo faz parte. Imagina que eu antes, nessas anotações, eu anotava os laudos dos pacientes. Sabe, laudo? Uma Meu Deus. página inteira. É. Eu pedia para o paciente deixar, porque eu não tinha um computador no consultório, não tinha uma impressora, não tinha, né, não faria Quanto, um quanto, quanto xerox ali. tempo gasto? Quanto tempo gasto, É, né? E hoje eu bato uma foto, boto o título e digo, essa é a ressonância do quadril esquerdo de 2017. E tá feito, né? Então, não prático. sei, eu espero que para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão assistir essa live, eu espero que faça sentido, que seja um benefício ouvir que é possível fazer, ouvir que não é um bicho de sete cabeças, ouvir que para quem teve dificuldade e está dizendo que foi bem mais simples do que imaginou, né? Que criou um monstro bem maior do que aquilo que é, né? Porque quem não é da área pode sentir assim, né? E eu espero ter respondido, né? Ter trazido com você as perguntas que foram feitas para mim nesses Uhum. outros tantos posts que eu fiz, elogiando, agradecendo o teu trabalho, falando da mudança que foi para o consultório, da mudança que foi para os meus pacientes também, acho, o dinamismo que se criou a partir do aplicativo. Então, eu espero ter atendido a essas perguntas que me fizeram antes, Uhum. né? Tentando passar para você quais eram essas dúvidas, atender aí a pergunta da caixinha que foi colocada ontem ou antes de ontem, quando eu fiz o post, Uhum. e que, Bernard, você seja cada vez mais acionado para salvar pessoas do mundo do papel, porque eu acho que esse mundo digital ele vai seguir prosperando mesmo, ele vai seguir crescendo, né? E que a gente se sinta acolhido
mesmo, todo mundo se sinta acolhido por profissionais como você, Sim, que atendem à necessidade não só do nosso trabalho, do nosso negócio, mas do nosso coração, entende? Porque reduzir a aflição num processo de transição é uma das coisas muito, muito importantes. Então, eu queria que você soubesse disso. E que eu sei que eu já te falei isso outras vezes, mas queria falar em público. Que eu agradeço muito pela vida de vocês na minha vida, porque vocês mudaram isso aí que foi tão importante para mim, tão, tão especial e que não tem volta. Não tem volta, que é para isso. sempre, é daí para mais, entendeu? Sempre, e como você falou, a gente todo dia quer ser melhor do que a gente foi no dia anterior, né? Então, acho que Que é, isso. Eu acho que que é isso. agradeço ali essa gratidão mútua aí. Eu acho que também lá atrás, né, e se pensar que eu estava abrindo um negócio com uma tecnologia totalmente desconhecida e poder dar essa oportunidade perante o cenário que você vivenciava na época com o papel e a questão de certa forma, a barreira para dar esse primeiro passo para o mundo É, digital, também sou muito grato, né, e foi o primeiro passo de fato para chegar até onde eu estou, né? Hoje, dando essa consultoria aí focada em AppSheet, e, de certa forma como referência no mercado, né? Então, acho que esse crescimento profissional aí foi mútuo e também sou muito grato por ter dado essa oportunidade lá atrás, em 2016. Seis, 2016, há 6 anos, né? Sem ninguém há zoar. 6 anos. Ai, gente, que alegria, viu? Te agradeço mesmo, Bernard, demais. É, acho que tomara que para todo mundo seja tão especial isso tudo que você está falando, quanto foi para mim, e que você faça a diferença na vida de muito mais gente, mesmo. Tá bom? Obrigado, Li. Obrigado mesmo, de Obrigada coração. por tudo. Dá um beijão na Lud e nos meninos por mim. Pode E, deixar. gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E mês que vem tem mais live. Beijão. Obrigada, Bernard. Obrigado a Tchau, você. Tchau, tchau. gente. Boa noite.